Creio que isso não é uma coisa muito viável estar contando, né? Porque foi assustador pra gente também, até porque eu tinha um trabalho no Brasil que era de agente penitenciário, que hoje chamamos de polícia penal. A segurança do Brasil hoje em dia é muito falha. Hoje vamos conhecer a história de Kleber e Edmara. Às vezes, as decisões mais difíceis nos levam a lugares mais inesperados. A história do Kleber e da Edmara é uma história muito típica. O Kleber era um agente penitenciário lidando com presidiários. Devido a todas as ameaças ao longo de 10 anos ou mais de 10 anos, eles procuraram uma vida melhor. Uma vida sem ameaças, uma vida realmente sem precisar ter medo de morrer, sem ter a família assassinada. Então, depois de 10 anos de ameaça, o nosso escritório, a Gardini Law, conseguiu ganhar o caso de asilo deles, baseado nessas ameaças ao longo de 10 anos, para ele e para a família dele. Isso não é uma coisa muito viável estar contando, né? Porque foi assustador pra gente também, até porque eu tinha um trabalho no Brasil que era de agente penitenciário, que hoje chamamos de polícia penal. A segurança do Brasil hoje em dia é muito falha. Do nada, nós resolvemos. Nós não, eu resolvi. Porque ela estava trabalhando, eu não estava mais trabalhando, ela estava trabalhando, e eu falei com ela, quando ela chegou, ó, já marquei os passaportes, nós vamos tentar a vida, largar tudo e tentar vir nos Estados Unidos. Ela, o quê? Então, quando falou que a gente viria embora, eu pensei logo nos filhos, assim, poxa, colocar a vida dos meus filhos em risco, porque quando falam em a travessia, todo mundo conta, como se diz, a história ruim. Oh, você vai ter que atravessar um rio nadando, você tem que tomar cuidado. Então, a gente escutava muitas histórias. Então, aquilo ali, eu tinha um medo de poder colocar os meus filhos em risco. E quando ele falou, não, a gente vai para tentar uma vida, eu falei, sim, meus filhos, a gente vai submeter eles a isso tudo? Mas, graças a Deus, falei, se a gente precisa mudar e dar o melhor para eles, eu também tenho que correr atrás. Foi aí que nós decidimos vir. Foi, graças a Deus, foi tranquilo. Nós estamos aí. Vou falar que isso aqui não foi fácil. Mas agora só de ver que meus filhos estão bem, estão num lugar seguro, estão desenvolvendo bastante, para mim eu fico muito gratificante. Foi por eles. Vou colocar aqui 99% foi por eles. Uma semana antes comunicamos à família que a gente já estava com tudo pronto para ir. Não acreditaram, acharam que era mentira. Falaram, como assim? Vocês vão? É perigoso. Vocês vão fazer isso, é perigoso. De colocar a vida dos seus filhos em risco. Enfim. A gente precisava sair para tentar uma vida também. E aí eles ficaram meio assustados, choraram bastante da situação. E com 3 dias nós estávamos nos entregando à imigração. Nós entregamos. Com pedido. Com 3 dias de saída do Brasil. Quando a gente se entregou, eles deteram a gente em um certo cárcere, né? Ficamos 10 dias. Ficamos separados, eu dela, essas coisas, ela para um lado, eu para o outro. Quando deu 10 dias, a gente foi liberado. Fomos para um abrigo, que é a ajuda do governo. E chegando nesse abrigo, ela teve Covid. Quando chegamos no abrigo, fizeram o teste, confirmou o Covid. Isolaram a gente novamente, mais 15 dias isolado. Isolado como se fosse um hotel, não era? E aí a gente recebia comida, recebia toda assistência em relação a isso. Mas enquanto isso, o Dr. Ludo e a doutora Viviane discutem melhorias para os escritórios dos Estados Unidos e Brasil, buscando maior eficiência e alinhamento no trabalho realizado. Eu queria alinhar os escritórios entre Estados Unidos e Brasil, para que a gente possa trabalhar esse ano com mais eficiência, mais eficácia, de uma forma bem precisa. Eu estou vendo que está havendo um certo desentendimento na comunicação do que tem que ser feito entre os 2 escritórios. O que o time do Brasil está fazendo no momento? Eles estavam fazendo abertura de pastas, é isso?
O problema é, anteriormente nós tínhamos um volume maior de passes para trabalhar. Só que a grande questão é, eu não consigo pressionar a equipe para preencher o asilo, pressionar em questão de números, porque eu não tenho pastas prontas para serem trabalhadas. E o que está acontecendo com esse atraso, então? Essa questão da prioridade, já foi dito para eles que tudo agora é prioridade, que não tem mais isso. Vou trabalhar nesse, porque o deadline desse é só em junho. Tudo é prioridade. Mas eles continuam nessa mentalidade. Então, embora eu já tenha dito várias vezes, eles continuam ainda voltando para mim falando, mas isso não é prioridade. Voltam questões sem responder. Mas por que não respondeu isso? Porque o cliente não quis responder. Então, para aqui, o feedback que eu recebi da equipe daqui é que está sendo mais trabalho para eles ter que revisar tudo, refazer tudo, verificar tudo, do que se eles mesmos pegarem o trabalho e fazer do começo ao fim. Eu acho que, então, que a gente tem que falar com a equipe daqui também, para eles entenderem que quando a coisa vem 80%, 90% pronta, é melhor do que zero. Porque essa revisão vai ter que ser feita de qualquer forma. Eu gostaria que fosse colocado um organograma por escrito, todas as funções do Brasil, para ficar entregue para o doutor. Eu tenho isso e tem lá no escritório pendurado já lá, é só... Então me passa, por favor, vamos dar uma atualizada nisso, me passa, eu vou dar uma revisada. Eu vou alinhar uma outra reunião, provavelmente essa semana ainda, tá? Com o time do Brasil, para a gente poder entender o lado deles agora. Uma pessoa me falou, rapaz, quando você chegar lá, você procura um advogado, vê o que tem, o que pode ser feito no seu caso, para ele te explicar. Não vai nas conversas de um, de outro, não. Procura e se informe, para você saber. Porque hoje as coisas atualizou demais, então você procura se atualizar através disso. Isso uma pessoa me falou, hein? 1% do brasileiro que consegue ali. Não tem esse. Tem uma fala que aqui sempre falam isso, né? Então, esse 1% foi essa pessoa que fez eu ser positivo em relação a essa busca. Então, as outras pessoas, os 99%, não faz isso, você vai perder dinheiro, você vai dar dinheiro para eles e no final vai terminar tudo em pizza, não vai dar certo. Ok, mas como se diz, não dei ouvido a essas pessoas? Acredita, porque... Não é fácil. Não é fácil, porém é verdadeiro. É verdadeiro. É real. E a gente também, às vezes a ficha acho que ainda não caiu. Isso é verdade. Ainda não caiu. É uma emoção muito grande, mas acredito. Acredito nos seus sonhos. Ele começou a falar com o advogado em inglês, e o nosso inglês não é o perfeito para entender. Então, eu consegui entender, assim, no contexto, que ele estava provando alguma coisa. E aí foi quando eu olhei para o advogado, né? Eu olhei para o advogado disse assim, balançou a cabeça e riu. E ele escreveu... Aí a emoção não teve como... Não teve como... Ótimo. Aí a gente... A emoção não teve como segurar. Aí transbordou o choro. Foi uma sensação assim, maravilhosa. Alívio. Toda a trajetória? Passou tudo na minha cabeça. Porque passou tudo dele. Passou tudo. Falo assim, desde quando eu tomei a minha decisão, desde quando eu vim pra cá, todo o sofrimento que a gente passa aqui. Aí a gente pensa, valeu a pena? Valeu a pena. Por ter passado tudo isso e chegar onde que a gente chegou? Valeu a pena. Valeu muito a pena. E valeu muito a pena acreditar no Gardini, no grupo, e eles acreditar no nosso caso, na nossa história. E colocar em prática aquilo ali para defender a gente. No próximo episódio... Procure um escritório de advogado. Não dê ouvido a essas pessoas que desmotivam você. Procure. Acredite. E especialmente o Gardini Law.